Pastora Roberta Sara é casada, mãe de 2 filhas, pastora, escritora, palestrante e psicanalista clínica. É autora do livro Saradas para Sarar e de outros 4 títulos, que têm sido resposta para mulheres em busca de restauração e cura. Criadora do curso de aconselhamento e mentoria para mulheres cristãs e também do treinamento Seja Mais Você. Tem dedicado a sua vida a ajudar mulheres a se reencontrarem em sua identidade e seu propósito. Seu ministério tem sido um instrumento de cura para a nação, resgatando vidas marcadas por traumas, dores e rejeições, e liberando mulheres para viverem uma nova estação em Deus. Recebam com alegria Pastora Roberta Sara. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, que noite. Como que a gente prega? Descolou até minha unha, viu, Sheila? Com dor na unha. Ô, glória. Sei você, mas eu tô em ebulição. Fervendo. Vamos lá, mídia. Será que hoje eu posso apresentar minha família? Mostrar minha família linda, que me abençoa. Ô, gente, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Aqui, se eu fosse falar dessa foto, eu já poderia até começar a pregar. Talvez, quem sabe, Deus me direcione a contar algumas coisas que eu tenho vivido na minha casa. Meu marido emagreceu 30 quilos. Ele é da minha altura. Ele pesava 101 quilos. Ele emagreceu 30 quilos. E no dia que ele foi no médico, ele mandou uma foto lá no grupo falando: aqui morre um homem e sai outro homem daqui. E Deus começou mesmo, primeiro pelo espírito, depois pelo corpo e depois pela alma. Nossa, Roberta, mas você é terapeuta há tanto tempo, você está nesse processo de cura há 13 anos. E o meu marido só começou o processo dele no ano passado. De cura. Salvação? Ok. Salvação e cura emocional são coisas diferentes. Você pode ir para o céu, mas as suas dores, você vai deixar um legado de dores se você não curar. São coisas diferentes, entende? E tudo começou através da minha filha, mas eu vou falar, tá? Eu estou sentindo de falar, de parar na foto e ministrar. Tudo começou através da Lavínia, que tem 19 anos. A Lavínia, ela sempre foi uma menina muito comunicativa, muito ativa, de grupos, que gostava de falar com todo mundo, e tinha vários grupos, e aquela menina simpática, aquela que, sabe aquela pessoa irresistível, sanguínea, para quem sabe aí, né, os sanguíneos são sempre cativantes e tudo mais. E a Amanda tem 24 anos, e eu criei a Amanda de um jeito. Eu criei a Amanda de acordo com o que eu aprendi com a religião. Eu criei a Amanda achando que eu estava protegendo ela. E eu esqueci o que eu tinha vivido com a minha mãe. Eu me lembro que eu ficava na sacada de uma casa e as crianças e os adolescentes na rua brincando de vôlei, fazendo nada demais. Às vezes algumas crianças faziam, mas não necessariamente todas faziam coisas erradas. E eu ficava ali observando aquelas crianças, brincando, se divertindo, jogando vôlei, e minha mãe falava: você não vai para a rua, porque eu não quero que você se misture com gente que não é crente. Só que o meu padrasto, que era diácono da igreja, inclusive desta denominação, ele abusava sexualmente de mim de formas intensas e violentas dentro de casa. Que ironia! Que hipocrisia. Não pode ouvir música do mundo. De fato, gente, tem músicas que não é nem do mundo, é do inferno. Funk é do inferno. Músicas que despertam, sim. Tudo que você vê, ouve, percebe, sente, desperta algo em você. Então, sim, há tipos de músicas, de filmes, de lugares, de ambientes que você não pode frequentar, e os seus filhos também não. Mas não são todas. E às vezes a gente, querendo fazer o bem, e eu não estou julgando vocês, porque eu fiz isso, eu fui vítima disso, e depois eu me tornei algoz.
Mas a gente querendo fazer o bem, querendo proteger os nossos filhos, nós erramos a mão. O problema é que o ser humano, ele é 8 ou é 80. Nós só vamos conseguir encontrar o equilíbrio em Cristo. Nós só vamos conseguir encontrar a ferramenta, a chave, o direcionamento correto para aquela estação, para aquele período, para aquele tempo em Jesus. Porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo o nosso melhor. E assim eu fiz com a minha filha mais velha. Não pode, não toque, não pegue, não fale, não é de Deus, você é diferente. A gente ama falar isso para os nossos filhos. Você é diferente. Só que o Senhor me chamou para um processo, lá em 2012. E quando Deus começou essa obra na minha vida, Ele começou pelo meu casamento e pela minha maternidade. Ele começou pelo meu lugar de esposa e pelo meu lugar de mãe. E eu me lembro de ler a palavra e consumir a palavra e aquela fome e aquela sede. E aí a gente começa a querer o quê? Dar ordem para os outros, julgar os outros. É ego, é normal, é ser humano, a gente é podre, parte de nós é podre, parte de nós é carne, parte de nós é humano, parte de nós é dessa natureza caída, pecaminosa, o bem que quero não faço, o mal que não quero, esse eu continuo fazendo, Paulo já dizia. E aí a gente começa a se achar, porque agora eu... E aí a gente sai assim, porque antes eu era religiosa, agora eu tenho intimidade com Deus. Mas aí eu começo a me sentir superior, porque agora eu tenho intimidade com Deus. É pecado da mesma forma. E eu começava assim, e aí Amanda, você já leu a Bíblia? Porque agora você está vendo, eu leio. Oi, até ontem eu não lia, tipo, e eu comecei a cobrar? Até ontem eu era aquela mãe que gritava, que xingava, que era distante emocionalmente, que não me importava emocionalmente. Eu era aquela mãe que demonstrava o meu amor servindo. A casa está limpa, eu trabalhava fora, a comida está na mesa, tem roupa na gaveta. Fizemos o dever de casa, mas... E a mãe que vê? Eu amo a história de Agar. A história de Agar quando ela está lá no deserto. E a palavra vai dizer que o Ismael, inclusive o filho dela, é o Deus que vê. O nome é Deus que vê. O Deus que nos vê. E muitas vezes nós estamos com as pessoas e não vemos as pessoas. E não é ver, de ver, eu estou vendo ela ali de roupa pink, de calça preta, não. Ver para além do que está mostrando no exterior. Como você está hoje? Já percebeu que a gente tem mania de, oi, tá tudo bem? Eu não gosto de perguntar, oi, tá tudo bem? Eu pergunto, como você está? Porque tudo é muita coisa, às vezes. É ou não é, gente? Tá tudo bem? Eu estou bem, mas tudo é muita coisa. É a vida real. Cristo está presente no outono, no inverno, na primavera e no verão. Mas vamos passar pelas 4 estações ciclicamente. A única diferença é que Ele sempre estará conosco. Ele não vai nos anular a estação do inverno, mas Ele vai estar conosco no inverno. Então eu fui aquela mãe rígida, religiosa, que quando a minha filha tinha 13 para 14 anos, eu peguei o celular dela, e era o Messenger ainda do Facebook, e ela conversava com uma amiguinha sobre uma paquerinha. Ai, aquele menino bonito, isso, aquilo, pá, 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 pá. Quem faz, esquece. Quem recebe, quem apanha, não esquece. Eu não lembro o que eu falei para ela. Eu sei que eu fui extremamente hostil, mas eu não lembro as palavras que eu falei. E eu sei que eu falei para ela bloquear aquela menina, porque aquela menina não era digna da amizade dela. Então ninguém prestava para minha filha. Porque a minha filha era a especial, a diferente, a escolhida, a separada. E um dia, não foi um livro que me falou, não foi uma canção, não foi alguém,
Não foi um psicólogo, um terapeuta. Um dia o Espírito Santo falou ao meu coração: para de falar que ela é diferente, porque para algumas pessoas isso soa como rejeição. Porque o ser humano tem a necessidade de ser aceito. Isso é básico do ser humano. Todo mundo, não adianta falar, eu não quero ser aceito. Todo ser humano tem a necessidade de ser aceito. Isso veio no DNA do ser humano. Agora, quando nós não recebemos amor, afeto, carinho, vocês ouviram o que eu falaram na quinta? Aí o ser humano fica disfuncional com uma carência excessiva, com uma dependência emocional, com uma necessidade maior de ser visto, reconhecido e amado. Isso é uma coisa. Mas que todo ser humano precisa pertencer, sim, nós precisamos pertencer. Pega alguém e bota alguém assim lá numa ilha deserta, fica lá sozinha, a pessoa morre. Porque nós fomos feitos para viver em comunhão, em comunidade, em relacionamento. E eu sei que eu, em busca de acertar e de proteger a minha filha, eu reprimi a minha filha, que passou a tentar ser o que nem ela sabia que eu queria que ela fosse. Você já tentou ser algo que você imagina que alguém quer que você seja, mas de fato você nem sabe o que é que essa pessoa quer? E você às vezes imagina e idealiza que a tua mãe quer que você seja de uma determinada forma, e você se esforça ao máximo para ser, porque você quer ser aceita e se sentir amada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha o cerne da cruz, cristãos. O cerne da cruz é um amor que não exclui. É um amor que chama para perto. Jesus veio para mostrar o seguinte: vocês não estão entendendo nada. Vocês estão vendo o meu Pai de um jeito diferente. Deus é um Deus condescendente. O que significa essa palavra? Ele desce no nível de cada um para se revelar a cada um, como cada um consegue compreender na estação que essa pessoa está. Eu não posso falar o que eu estou falando aqui para vocês para um bebezinho de 2 meses que ele não vai entender nada. Porque a estação daquele bebê, a minha comunicação com ele tem que ser: que coisa mais. A filha da Fran fica lá, é a linguagem dela. Eu não posso falar de neurociência, de repente, num lugar que as pessoas não vão compreender o que é neurociência. Eu tenho que ter discernimento, feeling, para saber o que eu vou comunicar, para quem eu vou comunicar. Então, Deus é assim. Então, Roberta, por que lá a gente lê a Bíblia e Deus pegava pesado, falava aquelas palavras? Era a forma como eles viam Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você que já leu o Velho Testamento, a pastora pode me corrigir aqui. Falava muito sobre o diabo no Velho Testamento? O que o povo acreditava? Que era Deus que fazia o mal e o bem. Era Deus que fazia tudo. Deus era responsável pelo bem, Deus era responsável pelo mal, pelo castigo, por isso, aquilo. A figura do diabo, Satanás, ele é falado mais no Novo Testamento. Quando Jesus veio ali sendo tentado pelo deserto. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a visão que as pessoas tinham era aquela. E Jesus veio para dizer assim, peraí, vocês não estão entendendo quem é o meu Pai. E ele fala o quê? Quem vê a mim, vê o Pai. Então ele veio para mostrar na prática. Aí ele pega o quê? Amo. Maria Madalena. Top. Começou logo com uma prostituta. Olha as pessoas que andavam ali com Jesus. Encontrou com a samaritana. A pastora vai lançar o projeto aqui, Samaritana. Casada há 30 anos, né? Dona de casa, cozinheira, mãezona que faz bolo. Só que não. Adúltera. E a gente quer punir os outros por pecados e erros que eles cometem, dizendo que eles podem ou não podem fazer na igreja, servir ou não servir?
quem pensamos que somos? Quem pensamos que somos? E aí a gente faz assim com os filhos, ó, joga para o mundo. Você joga para o mundo. Você dá seu filho de bandeja para o mundo, por quê? Aqui você só é bem-vindo se você faz tudo certo. A ideia que fica da igreja é essa: eu só posso ir para a igreja se eu faço tudo certo. Eu só posso servir se eu faço tudo certo. E aí a minha filha mais velha, ela se tornou, sabe o filho pródigo da história lá? Não tem o irmão mais velho? Ela se tornou o irmão mais velho. A puritana. A santa. Nunca namorou. E no fim, quem fez isso com ela? Eu. Porque tudo é errado, porque tudo não pode, porque ninguém está à sua altura. Aí a mais nova. Me lembro um dia antes de chegar na mais nova, quando eu ficava, já leu a Bíblia, Amanda? Porque agora você está vendo que eu leio a Bíblia. Aí saltou lá Efésios, que diz assim: pais, não irritem os seus filhos. E eu, como assim? Espírito Santo, eu estou cobrando a minha filha, ou ensinando a minha filha a ler a Bíblia. Não, você está irritando a sua filha. Aí saltou de novo, vai ler a Bíblia, queridas. Vai ler. Ai, não estou entendendo nada. Lê mesmo assim, porque o teu inconsciente está absorvendo. Aí eu também achava que eu não entendia nada da Bíblia, mas assim, ó, o Espírito Santo saltava assim, ó. Não precisa saber o endereço, não. Isso é coisa de religioso, para falar para o pastor. Olha, está em Efésios, capítulo 6, versículo 3, diz assim. Não. O importante é o contexto do que o Espírito Santo está trazendo na sua mente aí. Vai lá para o Google, então, se quiser. Aí saltou ali, Deuteronômio, andando com eles, junto com eles, sentado à mesa, conversando, e eu entendi, Espírito Santo. Lê a Bíblia com ela. Por que mandar ler a Bíblia? Lê a Bíblia com ela. Mas assim, não é vamos ler a Bíblia, a partir de agora vamos ler a Bíblia. E aí o Espírito Santo faz a dança que só ele sabe fazer. Minha filha estava na dança da igreja e a líder de dança propôs para ler Provérbios 1 por dia. Ela, mãe, a líder propôs para ler Provérbios 1 por dia. Eu falei, vamos ler juntas? Vamos. E dali a gente emendou a leitura bíblica inteira, sem pressa. Foi um tempo de mesa, foi um tempo de cura e foi um tempo de muita aproximação entre eu e minha filha mais velha. Porque antes do meu processo de cura, a gente não se dava bem, porque ela era eu. E eu não gostava de mim, então eu de novo não dava. Entendeu? É repetir. Então eu precisei entender que eu precisava me conectar com ela, eu precisava curar o meu coração e trilhar uma jornada de curar o coração dela. Aí eu entendi a questão emocional. Passei a ser mais intencional. Dar abraço para mim era difícil. Eu perdi a minha mãe quando eu estava com 14 anos. Eu comecei o meu processo de cura, a minha filha estava com 12 para 13 anos. Eu não sabia ser mãe dessa idade. Porque o rompimento com a minha mãe tinha sido exatamente nessa fase da adolescência. Então, enquanto a criança estava ali até os seus 9 anos de idade, uau, coisa linda, fofinho, maravilhoso. Quando chegava nessa fase da adolescência, eu não tinha recursos internos para lidar. Porque eu não tive uma mãe nessa idade. Eu não sabia. Eu não fui nem filha nessa idade. Como que eu ia ser mãe? Eu não tinha nenhuma referência. Então eu precisei buscar ao Senhor. E o Espírito Santo falava ao meu coração, vai abraçar ela. E não que eu não amasse a minha filha de maneira alguma. Eu dava e dou a minha vida pela minha filha. Mas era estranho.
Porque havia um abismo enorme entre eu e ela, que eu construí. Porque estava sempre ocupada trabalhando, porque a minha linguagem de amor era o serviço, era só fazer, fazer, e não olhar, e não perceber. Ou quando era para estar junto, era só para cobrar. Era só para cobrar. Tirou quanto? E a sua colega? Eu sempre tinha que comparar. Até que o Espírito Santo começou a me corrigir. Não importa quanto a outra tirou. Quanto ela tirou? Celebra. Eu tirei um 7. Ufa, é azul? Ai, glória. Sabe? A gente vai, sem perceber, colocando pesos, cobrança. E a nossa relação com o adolescente se torna só para criticar. Já fez isso, já fez aquilo, já não sei o quê, já isso. É só crítica. A nossa relação se torna só crítica. E cobranças. E imposições. E sermões. E essa minha filha, ela foi cada vez mais reprimindo, apesar da gente se aproximando, a gente se curando em muitas partes. E aí eu ia abraçar ela e ela tinha muita dificuldade também de ser abraçada, porque não foi criado esse vínculo. Quando bebê, sim, mas depois que foi crescendo, eu tinha essa dificuldade. E eu ia abraçar, até estranho. No começo, tanto para o seu marido como para os seus filhos, se você é uma pessoa muito distante, afetuosamente falando, vai parecer estranho. Vai parecer que você está sendo falsa, vai parecer que você está forçando, mas não é. É só falta de costume. O seu cérebro precisa repetir e repetir e repetir até naturalizar aquilo e ele sentir prazer naquilo. Porque minha mãe não me abraçava. Eu não tinha esse vínculo com a minha mãe, então eu não conseguia entregar. É o que eu sempre falo. Se você pedir para mim R$100 hoje, eu não tenho nem bolso. Eu posso querer te dar. Assim, eu quero te dar R$100, mulher, eu quero mesmo de verdade. Mas eu não tenho. E é isso que acontece na nossa relação com os nossos pais. Às vezes eles poderiam ter desejado entregar, mas eles não tinham. Sabe quando você procura e não acha? Não tem recursos, não tem amor, não tem afeto, eu não sei lidar. É assim que muitas vezes nós exercemos a nossa maternidade, porque não recebemos, então a gente não tem para dar. Por isso que a gente precisa ir para a fonte, se curar e receber da fonte que é Cristo, que Ele é a fonte que nos entrega. Ele é a fonte que nos dá. E aí eu fui dando e achei que já estava suficiente. Só que eu continuei na religião. Eu continuei na religião. Eu já não condenava mais, claro, quem usava tatuagem, mas minha filha não pode fazer. Eu já não condenava quem usasse isso. Minha filha. Então Deus foi me moendo. Deus foi me quebrando. E Deus foi me fazendo ouvir pastoras, pessoas importantes na minha cidade, falando coisas ali, que eu pensava assim, ué, mas ela ensina uma coisa e a casa dela como que tá? E ela está pedindo ajuda porque a filha e o filho estão nessa situação. O que eu quero dizer, às vezes a gente fica seguindo um método ou algo que alguém falou, porque a gente acha que tem que ser assim. Só que você não sabe o que está pelo bastidor, você não sabe como que é para cada um. Deixa eu te falar, vai ter filho que Deus vai falar assim para você, cata esse menino pela orelha e leva ele para a igreja, custe o que custar. Deus vai falar isso para você. Vai ter filho que Deus vai falar assim para você, hoje você não vai no culto, você vai assistir um filme com ele. Parece que é tão, meu Deus, como assim? Mas Deus não cuida das minhas coisas quanto eu cuido das coisas dele? Deus cuida da sua casa, mas você também tem o seu papel ali, querida. E Deus também só cuida naquilo que Ele te autorizou. Deus está cuidando da minha casa porque Ele me autorizou a estar aqui. Se Ele não me autoriza a estar aqui, é para lá que eu vou. Porque eu jamais vou abandonar a minha casa para estar em púlpito por causa de ego. Então, Ele cuida quando você busca direcionamento dele, você sabe que você está exatamente no centro da vontade de Deus, como a pastora pregou aqui. Quando você está no centro da vontade de Deus, tudo flui?
Não, você vai ter às vezes dificuldade ou outra, mas você sente que você está vivendo exatamente aquilo que Deus quer que você viva. É aquele senso de satisfação. Então, quando a minha filha às vezes aparecia com um pouquinho da barriga aparecendo, não era nada exagerado, de verdade. A gente sabe a diferença de uma pessoa que está vestida de uma maneira sensual e de uma coisa de moda. A gente sabe a diferença. Então, era um pouquinho assim aparecendo. Meu olho ia assim, ó. Aí eu achando que eu já não era mais religiosa, e falando, não, porque eu mudei, melhorei. Ela falou, mãe, o seu olho te entrega. O seu olho te condena. Rejeição. Percebe como a rejeição ela é sutil? E um pai que adota, e um pai que ama, e um pai que entrega a vida do filho em favor de nós, dizendo, eu não te rejeitei. Aí a gente bota isso numa caixa chamada religião, e por causa da religião a gente rejeita. Tá estranho. Tá incoerente. E quando eu falo aceitar, não é você falar para, legal isso aí que você está fazendo, aprovo. Mas é tentar entender. Nós precisamos de novas ferramentas para essa geração. No nosso tempo era, não dá mais um pio, cala a boca, fica quieto e não pergunta. Não tem porquê, é porque eu falei e pronto. Nós fomos criados assim. Nossa geração está super saudável. Deu super certo. Ninguém está aqui buscando cura. Deu certo? Não deu certo. Estamos tudo bichada. E a gente faz o quê? Repete, padrão. Porque é inconsciente a repetição de padrão. A gente repete. E eu fiz isso na minha casa. E aí a minha filha foi se fechando cada vez mais e tipo assim, não falo nada e busco ser perfeita. Não falo nada, busco ser perfeita. Às vezes, uma dose, entenda o que eu vou falar aqui, pelo sangue de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Eu não vou nem usar a palavra rebeldia, que talvez vocês interpretem mal, mas assim, uma dose de posicionamento dos nossos filhos é saudável para eles. Porque só o engolir, eu não tenho voz, ninguém sabe como eu penso, o que eu quero, o que eu não quero, quem sou eu. Porque essa minha filha só engoliu. E ela se reprimiu. Se tornou uma pessoa mais insegura, mais medrosa, mais dependente em alguns aspectos. Para ela mesma. Aí, com a mais nova, eu já estava num processo de cura mais avançado quando ela chegou na fase da adolescência. E eu só ficava assim desde os 9 anos de idade, porque eu já via essa menina espivitada, feliz, alegre, conversa com todo mundo, a Miss Comunidade, a Miss Mundo, como diz uma colega minha. Jesus, meu Deus, guarda essa menina. E eu comecei. Então, sim, o primeiro ponto é a tua palavra. É o teu posicionamento. Ai, pastora, ora pelo meu filho, pela minha filha. Você é mais autoridade espiritual do teu filho do que a pastora. Não que você não possa pedir oração para ela, mas no nível de hierarquia, saiu daqui. Ela te ajuda. Mas terceirizar para ela, achando que é porque a unção dela é na vida do filho dela. A tua unção é na vida dos seus filhos. E aí, você vai, sim, declarar, você vai orar, você vai profetizar, você vai dar uma de louca lá à noite que os filhos acordam. A mãe... Minha filha falava assim, o que aconteceu? Parecia que tinha um elefante aqui em casa que estava... E eu só... A gente passa essas vergonhas. Mundo espiritual. Tem que ter, é a base. Mundo espiritual é a base. Mas eu também preciso olhar para o emocional e para o racional. O emocional é o quê? Presença, toque, afeto. E o racional? Eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Só que eu só vou discernir o racional pelo Espírito. Discernimento. E aí eu sempre contei historinhas para minha filha mais nova.
as biblinhas lá, cada um ensina como quer, tá, gente? Eu não estou aqui para dizer como cada um deve ensinar. Nós, sim, temos que plantar Cristo, o Evangelho, o amor do Senhor, Deus, e muito mais através das nossas vidas, das nossas ações também ali dentro de casa. Então, a gente lia a biblinha lá, fazia a oração à noite, a Bíblia que era de acordo para a idade dela, é a forma como eu entendo, que eu acho que é melhor do que dar logo a Bíblia, né? A gente, assim, não fala de alguns assuntos com a criança. É a criança de 5, 6 anos, a gente falando de assassinato, que é o que tem na Bíblia, né? Às vezes pode chocar. Cada um tem uma forma. Eu não tenho muito essa didática, assim, para já ensinar a partir da Bíblia, mesmo com 5, 6 anos. Então, eu preferi os livrinhos que contavam as historinhas, que era melhor, né? E assim foi até os 12 anos de idade, mais ou menos. E eu orando ali, Senhor, guarda o desejo dessa menina, guarda o desejo dessa menina, guarda o desejo dessa menina. Era aquela oração, porque eu não precisava me preocupar com a Amanda. A Amanda era a santa. A santa, essa menina. Por quê? Regras, imposições. Eu preciso ser a perfeita para minha mãe me amar e me aceitar. O que está custando muita terapia e dinheiro, inclusive, viu? Não pensa que isso foi bom, não. Que, custa. As coisinhas que a gente faz, que a gente acha que está fazendo, se faz errado, custa lá na frente. Estação, né? A próxima estação vem a colheita, vem de tudo. A Bíblia diz, tudo que semear, colherás. Não é só o que a gente semeia em oferta aqui, que a gente só gosta da parte, eu semeio a oferta, eu vou colher a prosperidade. Você semeia a palavra, você colhe. Você semeia ações, você colhe. Semeia abandono, você colhe. E aí, quando a mais nova chegou aos 12, 13 anos, aí ela... Era muito engraçado na hora do devocional. A gente lia o devocional, ela... Mãe, já sei, tá. Tá. Acabou? Aí, aquele momento estava começando a ficar pesado, religioso. E aí, nesse caso, eu não queria repetir os mesmos erros que a minha mãe repetiu comigo. Porque a minha mãe era assim, todo dia, 9 horas da manhã, culto. Pergunta se eu lembro alguma palavra daquele culto. Ou coisa chata era aquilo. Para mim, era tipo assim, não culto à igreja, culto em casa ali. Tava nem café, tipo assim. A gente precisa, assim, ter um discernimento para entender o que vai ser para cada um. Para alguns vai ser legal. Não é o que se faz, é como se apresenta. Se você vai fazer do culto uma festa e a criança, cultinho. Agora, vamos para o culto, pegou a Bíblia. Culto, esqueceu? Olha, a gente gera um peso, né? A gente às vezes está conversando normal, você pode até orar ali, conversando. Aí daqui a pouco a gente, vamos orar? A gente tem um tique, né? Senhor, aí você faz uns movimentos, muda. Gente, o Espírito Santo está aqui com a gente, Jesus está aqui com a gente. O pastor postou um negócio, gostaria de ter 5 minutos com Jesus se tivesse. Não, você tem, né? O pastor Vanderlei postou. Você tem 24 horas. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração. Lembra que o Espírito Santo falou ao meu coração para eu não falar que a minha filha mais velha era diferente. Porque eu estava gerando nela, tipo assim, não, você é diferente. Porque a forma como eu falava, eu não tinha sabedoria para falar. Se você sabe falar, você é especial. Olha, sei lá, você vai ter que buscar. Eu não sei nem falar para você, porque é o Espírito Santo que vai te ajudar a como falar. Isso não combina com você. Você acha que combina fazer perguntas para o adolescente? A gente precisa ser treinado. Aliás, eu vou começar a fazer mais curso aí para como lidar com o adolescente. Eu estou sentindo já essa necessidade, porque assim, meu Deus, sabe, é difícil para nós como mães. Ao mesmo tempo, a gente tem que apresentar o evangelho, mas tem que tomar cuidado como vai apresentar e tem que ter o limite e o amor e tudo na mesma proporção, e às vezes a gente fica perdido. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, para de fazer o devocional com ela. E aí você pensa assim, como assim? Se é o diabo que está falando? Não, porque senão você vai gerar nela, sabe, ranço? Sabe quando a pessoa vai tendo que fazer aquilo empurrado, e aí ela pega... E aí, ok. Eu falei, filha, vamos fazer mais por um tempo, não? Quando você quiser, a gente faz. O dia que você tiver vontade, a gente faz, tá? Ufa! Ó, alívio. Mas, o quê? Eu estou dormindo no ponto? Não.
Estamos na mesa conversando, batendo papo, normal. Não sei o que lá, não sei o que lá. É, filha, igual a história de Davi lá, né? Joga uma história. Ah, igual a história de José. Joga outra história. Você está entendendo? Mas não assim, vamos falar sobre José. Porque José, nananã, papapá, nananã, tipo uma professora. Tem criança que legal, tem criança que gosta, os nerdinhos, né? Tem criança que gosta. A criança gosta, vamos brincar de escolinha, vamos. Mas tem criança que não. Você tem que, meu Deus, como que vai ser com essa pessoa e com aquela? Aí, beleza. Minhas filhas sempre fizeram dança. Elas sempre dançaram balé, contemporâneo, jazz. Aí, claro, sempre de acordo com as danças que a gente... não. Elas mesmas, gente... É que assim, quando você gera com princípios, elas mesmas também já sabem discernir ali, sabe, uma coisa. Isso aqui não é para mim, não combina, tal. E aí, eu me lembro que a minha filha mais nova, quando entrou no ensino médio, com 16 anos, 16 para 17, eu acho, aí ela queria namorar. Quando eu olhei aquele menino, eu falei, não... vai não. Só que a nossa vida não é nossa. Os nossos filhos não são nossos. Assim como a gente ama falar, né? Sou filha amada do pai. Seu marido é um filho amado do pai e sua filha e seu filho são filhos amados do pai. Não tem vô. Então eu vou perguntar para quem? Gente, por Deus. Eu fui falar com o Senhor. Oh, Deus, esse menino não, pelo amor de Deus, é muito feio, é muito isso, é muito aquilo. Nem crente é, tal, não sei o quê. Não era crente, não era crente. Também não era da pá virada, mas não era crente. O Espírito Santo falou no meu coração. Ela precisa viver essa experiência. Gente, eu tô te falando. Vai perguntar para Deus que você vai ver. Ele vai te deixar doidinha, mulher. Você vai falar assim, mas isso não aprendia assim na igreja. Os líderes não falam assim. Quem conhece a voz do bom pastor e a segue, você precisa conhecer. Você precisa saber. Porque no fim tudo dá certo. Porque ele está tecendo lá o negócio, ó, tudo dá certo. Foi um relacionamento, de certa forma, abusivo. O menino era ciumento, tóxico, tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco. E nessa fase era assim, tipo... Vai para a igreja de vez em quando comigo, de vez em quando, mãe, tem que estudar, tem que fazer prova, tem que isso e tem aquilo. E eu, meu Deus do céu, gente, você sabe. Ela não estava desviada, ela não saía para as festas beber, não era nada disso que às vezes a gente imagina, né? Quando pensa desviada, a gente já logo imagina. Né? Tem filhos que se desviam dessa forma também, mas para mim parecia que era isso. Só o fato dela não está ali indo à igreja sempre, ou ter aquela paixão por ir à igreja. E aí, quando eu começava a falar alguma coisa, às vezes ela até falava, lá vem o sermão. E aí Senhor, me dá sabedoria, me dá estratégia. Mas sempre muito próxima, sempre conversando, sempre orando. Aí, olha como o Espírito Santo vai costurando. Comecei a fazer live. E aí, filha, eu estou precisando de alguém para editar as lives. Você pode trabalhar para a gente? A gente paga tanto para você. Tá bom, mãe. Eu sempre começo as lives com louvor. Aí ela editava minhas lives. Aí ela começou a ouvir as músicas. Aí passou um mês. Mãe, me ajuda a montar uma playlist aqui no meu celular daquelas músicas que você coloca lá na sua live? Ponto. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Ok. Aí foi. Aí daqui a pouco ela falava alguma coisa na mesa que eu tinha falado na live. Igual você falou lá, né, mãe? Isso daqui. Pouquinho. Estava no ensino médio, ainda namorando esse rapaz. E essa galera aí gostava, às vezes, de estar junto, de fazer festinhas comuns entre eles. Alguns deles bebiam, minha filha não. Isso não estou falando também para dizer, sou melhor porque poderia também ter bebido, e eu falaria para vocês aqui também, porque eu não tenho nada dessas questões. Só que eu ficava ali. Vai, não vai, deixa, não deixa. Meu Deus, e ora, e ora, e ora, e ora. E o Espírito Santo, deixa.
A obra é minha. Deixa, a obra é minha. E ela não era revoltada nada, mas ela sempre falava, por que não? Mas por que isso? Por que aquilo? Então, ela sempre foi muito mais questionadora do que a mais velha. Você vai entender onde eu vou chegar. Porque quem só abaixa também, a gente precisa entender algumas coisas. E um dia ela tinha terminado o namoro, depois de entender que aquilo era muito ruim, abusivo e sufocava ela. Só que ela continuava, estava ali no último ano do ensino médio, ela continuava com as amizades dela. E o adolescente quer pertencer. Aí a formatura, não sei se aqui é assim, mas lá em São Paulo a formatura, a maioria é tudo para Porto Seguro. Aí tem até uma coisa assim que diz, o que faz em Porto, fica em Porto. É igual Vegas, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Eu falei, não, para ela não vai. Mas para lá ela não vai de jeito nenhum. E aí fui orar. Não, Espírito Santo, isso aqui não, né? Isso aqui não. Fique em paz, minha filha. Fique em paz. Deixa ela viver essa experiência. Gente, ela foi para lá. E ela precisava ir. Quando ela voltou, ela era, já em partes, outra pessoa. Porque ela viu com os próprios olhos dela, tipo, esse ambiente não combina comigo, isso aqui não combina comigo. E eu ali, orando. Já desde os 9 anos de idade que eu orava pelos desejos dessa menina, para Deus purificar e consagrar os desejos dela. Aí um primo que eu não via há anos, que é alguns anos mais velho que ela, não muito, chamou ela para ir para uma igreja lá em São Paulo. Aí ela falou assim, vou. Foi junto com a minha filha mais velha, vou. E aí, conversando com esse primo, é quem você menos espera, da maneira como você menos espera. Ele só fez uma pergunta para ela. Mas por que você fica no meio dessas pessoas? Se você fala que você não gosta, se você fala que não combina com você, que os tipos de música que eles ouvem você não gosta, tal, por que você quer fazer parte desse grupo? E ela ficou com aquela pergunta. Por quê? Por que eu estou ali, se eu não gosto? Por que eu estou com essas pessoas se eu não me sinto bem? Sabe, igual você também, que às vezes está numa roda de pessoas que você não se sente bem. E ela foi para o quarto, quando ela chegou em casa, obra do Espírito. Ela entrou naquele quarto, ela ajoelhou, sozinha, e ela teve um encontro real com o Senhor. Transformador. Ela veio o arrependimento genuíno. Que hoje, se você fala Porto para ela, ela tem nojo. Ela fala, não que ela tenha feito tanta coisa, de tanta coisa que ela viu. Foi pelo Espírito. Aí ela falou para mim, 1, 2 semanas depois, mãe, tô querendo uma Bíblia. Dentro de mim, qual que você queria? Com comentários, que tipo de capa que você gosta, e eu dentro. Você não pode assim, gente, você tem que ter estratégia, gente. Tem que ter estratégia. Aí ela começou a fazer o devocional. Ela começou, porque a semente foi lançada. E na estação certa, deu a colheita. Essa menina, gente, essa menina, teve um encontro tão transformador, que em pouco tempo ela se batizou. Eu não forçava ela para se batizar. Minha filha se batizou aos 18 anos. A filha da Roberta Sara se batizou aos 18. A minha mais velha se batizou aos 13. Mas é aquela que fica só apontando o dedo, assim, que julga isso ou julga aquilo. E o que a Bíblia fala, ensina ali, sobre essa coisa do amor do pai que recebe? E a mais nova começou a servir na igreja de tal forma, envolvida com tudo que o pastor hoje fala assim, nossa, essa menina parece estar uns 10 anos aqui. Ela está no infantil, ela está cantando, ela está ministrando, ela está com os pré-adolescentes, ela está não sei onde, agora ela está num acampamento de 21 dias, servindo. E aí ela conheceu
o atual namorado dela, que tem esse mesmo coração. Um menino de Deus. Um menino que busca a Deus acima de tudo. E eles vivem essa vida de servir e de buscar. Estão sempre fazendo devocional, estão orando, estão tocando violão, estão louvando, estão isso, estão aquilo. Por quê? Porque eu descansei. Eu esperei no Senhor, eu confiei no Senhor. Eu orei, eu batalhei, mas eu fui aqui, seguindo a direção do Espírito. E hoje, eu estou numa restauração, num novo nível, no relacionamento com a minha mais velha. Porque o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, ela tem coisas guardadas dentro dela de uma mãe que já não existe. Você não é mais essa mãe, mas dentro dela ainda você é aquela mãe do passado. Ela precisa colocar algumas coisas para fora. Você sabia que a gente desbloqueia a raiva muitas vezes, ou socando o travesseiro, ou pegando um travesseiro e gritando, ou escrevendo uma carta e você xingando, não vai entregar para a pessoa, mas xingando, tudo que você tinha, que você queria falar, você vomita. Nós precisamos colocar a raiva para fora, porque a igreja prega que é pecado sentir raiva. Se fosse pecado sentir raiva, Deus não tinha colocado sentimento no nosso coração. A questão é o que você faz com esse sentimento. E se você engole, isso vai te dar uma úlcera, um câncer, isso vai te dar vários problemas, gastrite, vários problemas físicos. Então, bota essa raiva da maneira certa para fora. Em Deus, fala com alguém, pede para a parte de libertação fazer de conta que é sua mãe. Já aconteceu, gente? Já aconteceu num processo de libertação. Eu senti no espírito de falar, tá, agora eu sou sua mãe. Falei para a mulher, não é nada de espiritismo não, viu, gente? Pelo amor de Deus, vamos parar de tudo ficar julgando aqui. Porque os povos falam assim, nossa, isso é espiritismo, constelação, porque agora você não sei o quê. Vamos parar de falar do que a gente não entende? Se Deus está usando, aquela pessoa é usada por Deus, Deus está dando aquela técnica, por mais esquisita que seja, deixa Deus dar ali. Estou falando das pessoas, estou falando que se você sabe que você caminha com Deus, eu sei que eu caminho com Deus, eu sei o que Deus me dá é da fonte. E falei para a mulher voou no meu pescoço, ela puxava a minha roupa assim, eu te odeio. Sabe por quê? Porque os pais viviam no púlpito, no altar e não tinha tempo para estar com os filhos. Ela tinha ódio da igreja, ela tinha ódio da mãe dela. A mãe dela representava a igreja. E ela precisou me socar, falar um monte de palavrão para mim. Nossa, pastora, ela estava sendo curada? Se ela precisava soltar aquilo, coisa que estava reprimida, engasgada, foi curada, foi liberta. Hoje é uma mulher que é usada por Deus. Mas olha as coisas estranhas que é, gente. Se a gente não pode pôr Deus em caixinha, não. E aí Deus começou a me preparar para eu ouvir algumas coisas da minha filha mais velha. E precisa estar preparada. E Deus foi me fortalecendo. Até o dia que eu falei para ela, pode falar, filha, manda. Sabe por quê? Olha que forte isso, gente. Um dia ela falou assim para mim, como eu poderia ter voz se um era louco, se referindo ao meu marido, porque o meu marido ele era extremamente violento nas palavras, agressivo, bruto, e a outra vivia em depressão, que qualquer coisa ia entrar no quarto para se matar. Você tem noção do que é uma criança viver essa realidade, onde ela não consegue ser ela, onde ela não consegue ter voz, onde ela não consegue se expressar, porque qualquer coisa que ela fazer, na cabeça dela, qualquer coisa que ela fizer, na cabeça dela, ela acha que ela vai contribuir com algo ruim, que na verdade tem a ver com debilidades dos pais. Não sei se você pegou isso aqui, quando a minha filha falou essa frase, a visão que ela tinha de nós como criança, como pais. Um era louco e a outra qualquer coisa ficava em depressão, entrava no quarto para se matar. Olha o peso disso para uma criança. Uma criança que não se sentia o que? Amparada. Mas tinha pai e mãe, nunca nos divorciamos, nunca nos separamos, eu e meu marido. Mas até o meu processo de cura era um pé de guerra. Nunca estávamos disponíveis para ela. Os mais velhos, gente, por isso que a Bíblia dá a porção dupla para o primogênito. Porque o primogênito só se ferra. Que assim, os pais aprendem a ser pais com quem? Com os primogênitos. Ninguém sabe ser pai de adolescente até que esse filho vire um adolescente. Então, os primeiros só vai tomar, é o que mais vai errar.
É com os primogênitos, né, não, João? João é primogênito, né, João? Né? Mas é tentando acertar. Só que o que a gente tem que fazer agora, gente? A pastora Gi fala muito sobre remir. O que é remir? É isso, é o consertar. Eu achei que eu estava fazendo certo, mas então não fiz. Então você me perdoa, mas é um arrependimento genuíno. E minha filha começou a falar. Quando você fez isso, quando você fez aquilo, quando você isso, quando... Eu não lembrava de 80% das coisas que eu fiz. Mas como eu disse, quem bate esquece, quem apanha não. E aí você jamais pode fazer isso. Você falar assim, você está louco? Você está inventando isso? Eu não falei isso. Se na cabeça dele ele construiu aquela narrativa, ele sofre de acordo com aquilo que é real para ele. O cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Se ele construiu uma narrativa de que foi aquela história que ele viveu, ele vai sofrer. A pessoa sofre com base, às vezes, numa mentira, às vezes. Mas ela precisa curar aquela história que ela construiu. E eu falei para ela, eu já tinha pedido perdão para ela várias vezes. No final do ano passado eu escrevi uma carta de pedido de perdão para ela, bem profundo. Mas ela precisava falar. E ela falou. E nem queiram saber o que ela falou. Desbloqueou total, estava bloqueada, desbloqueou total. E quando ela viu o meu arrependimento genuíno, onde eu falei, filha, eu era doente. E na quinta eu contei para vocês, sabe um grande erro que eu cometi, sem saber. Por isso que eu falo, gente, busca conhecimento. É sim, aqui ó, aos pés do Senhor, eu nunca vou deixar de falar isso. Olha, toda e qualquer mudança que aconteceu na minha vida foi obra do Espírito. Não, jamais, jamais ache que um terapeuta, que um livro, que uma técnica, que alguma coisa vai fazer o trabalho sem colocar Deus em primeiro lugar sobre tudo nisso. Quando você coloca Deus acima de tudo, você está lá, você clama, você chora. O Senhor, Ele vai usando essas coisas para te fazer entender coisas que às vezes você não está conseguindo compreender. E eu fui pedindo para o Senhor me mostrar onde que eu estava errando. Onde que eu estava errando ainda? Porque eu já consertei tanta coisa com a ajuda do Espírito Santo. Então, aonde eu ainda continuo errando, Espírito Santo? E eu descobri que na dependência emocional do meu marido. Eu falei aqui na quinta-feira. O que acontece? Eu e meu marido acabava vivendo um para o outro, aquela coisa tipo... E a gente trabalha junto e começou a ficar... Tudo era trabalho, tudo era só a gente, tudo não sei o quê. E por mais que a gente tivesse com as nossas filhas, sim, que a gente tinha tempo de qualidade com elas, de sair, de jantar. Eu tinha café todo mês com as minhas filhas. Ele também janta com elas, separado. Tinha! A gente já estava fazendo. Só que ainda assim, parece que quando a gente estava em casa, no dia a dia, nas coisas, era muito sempre sobre nós. E ela falou, tudo é sempre sobre vocês. E aí eu parei e falei, meu Deus, por causa da dependência emocional, eu acabava só tendo olhos mais para o meu marido, para as necessidades dele, para o que ele precisava, para a comida que ele gostava, para tudo, e pôr tapete vermelho para o meu marido, e eu acabei deixando de... Peraí, deixa eu também olhar, porque eu pensava assim, nossa, minha filha já tem 20 e tantos anos, não precisa mais de mim. Ei, você pode ter 50 anos, se sua mãe é viva, você sabe que você precisa da sua mãe. Se você tem uma relação minimamente saudável com ela, você sabe como é gostoso ir na casa dela, ou ter o abraço dela, ou comer a comidinha dela, não é verdade? Então, às vezes, a gente esquece, a gente pensa assim, 18ão, hashtag cumpri. Né? E aí você faz assim com o filho, casa logo, vai-se embora. Me livrei. Não estou falando para você ficar dando dinheirinho, não deixar seu filho crescer, ser super protetor, que isso daí também dá ruim. Meu marido foi super protetor em excesso com a minha filha mais velha. E ela também tem várias questões também. Não estou botando a conta só em mim, não. Meu marido errou muito, tá? Mas eu estou aqui, estou falando sobre mim. Para nós refletirmos essas questões. E aí agora eu estou num caminho de construir novamente uma relação com ela. E Deus me deu um sonho. Não ignorem os sonhos que vocês têm, viu? O que acontece? Desde que eu comecei a atender pessoas, o Espírito Santo sempre usou
pessoas para falar. Você vai ser muito procurada. Muita gente vai te procurar. Aí o ego. Né? Procurada, agenda cheia. E Jesus. Espírito Santo. Meu jeitinho, tá, gente, de ensinar, brincando. Assim, eu tenho um lado meio artístico. Deus me deu esse dom. Aí, até perdi o que eu estava falando. Quer mesmo? Procurada, você é muito procurada. Você vai ser muito procurada, nananã, tal. Aí, mas em primeiro lugar, sempre a sua família. Então, o Espírito Santo dava o quê? Um direcionamento. Em primeiro lugar, sempre a sua família. E em diversos momentos, ele ia reforçando essa mensagem. Eu lembro o dia que eu fui atender uma filha de pastora. E essa pastora, ela era muito famosa lá na nossa cidade. Ela era profeta, então o povo fazia fila para falar com essa mulher. Ninguém faz fila para falar com quem dá umas palavras assim, né, para crescer, de crescimento. Mas para profeta... E fazia fila. E essa mulher nunca tinha tempo para os filhos e tal. Eu reencontrei essa menina, a gente era meio que um colega assim de igreja, né? Porque minha tia frequentou essa igreja uma época quando eu morei com a minha tia depois que minha mãe morreu. E eu revi essa mulher, acho que uns 20 anos depois. Ela já era uma mulher, essa adolescente já era uma mulher, com filhos e tal. E aí eu perguntei, sua mãe, não sei o quê, tal, e a gente conversando, tal, e aí ela me contou, Roberta, sabe o que aconteceu uma vez para eu poder falar com a minha mãe? Essa pastora era tão famosa que distribuía senha, as pessoas pegavam senha para poder falar com ela. Pois a filha foi, pegou uma senha, ficou na fila. Quando ela chegou diante da mãe, e a mãe dela, o que você está fazendo aqui? Está atrapalhando aí, um monte de gente, aí eu tenho que atender. Ela falou, eu peguei uma senha e eu esperei nessa fila. Quanto tempo que você leva atendendo cada pessoa? É 30 minutos? 30 minutos é meu. Olha isso. Isso é muito forte. E aí o Senhor falava ao meu coração. Então, desde o início, o Senhor foi me ensinando sobre isso. E a demanda ia crescendo mesmo, das pessoas me pedindo ajuda pelo direct, por isso, por aquilo e tal. E aí eu sempre deixei muito claro lá em casa, olha, é o seguinte, eu estou trabalhando, mas a hora que vocês precisarem de mim, eu cancelo a agenda, eu cancelo o que for. A não ser que eu estou atendendo um paciente, espera terminar o horário que eu estou ali atendendo, acabou. Se eu precisar cancelar o próximo, eu cancelo. O que vocês precisarem de mim, a hora que for, me fala, me sinaliza, porque em primeiro lugar é vocês. Então, eu já deixei isso claro lá atrás. Só que tem o filho que usufrui e tem o filho que não usufrui. De novo, uma história aqui. A mais nova, era assim, eu estou lá trabalhando, escrevendo uma linha de pensamento, assim, pá. Aí a mais nova, mãe, você não sabe, não sei o quê. E eu, calma, minha filha, peraí, volta, deixa eu tentar entender. Ou então, peraí, eu estou terminando uma linha de raciocínio aqui, ó, 1 minutinho, peraí. Agora sim, terminei. Beleza, ela usufruía. A mais velha, já com senso de rejeição, porque os mais velhos são os mais perebentos ainda, porque pega mais as coisas. A mais velha não vou incomodar minha mãe. Então, cuidado. Cuidado com os filhinhos que são tão bons. Porque ela é muito boazinha. Gente, o que falavam das minhas filhas, sempre assim, meu Deus, suas filhas, eu quero ter umas filhas igual a sua. Sabe as meninas que vão, não destrói nada da casa de ninguém, senta, bonitinha, come pouquinho, bonita, sempre educadinha, sempre não sei o quê. Às vezes é porque é reprimida. Eu não vou incomodar minha mãe, E aí, ela não me pede ajuda, eu vou. O que ela falou para mim? Semana retrasada. Você ajuda todo mundo, menos eu. Por que não pede? Então, aqui eu já estou ministrando outra coisa. Peça.
Exerça o seu direito de filha. Para de ficar, mas a outra tem acesso, você também, o filho mais velho, foi isso. Eu não tenho nem um cabrito para comemorar, e o pai fala, meu filho, o que é meu é seu. Eu não sei em que lado você está, eu não sei porque eu trouxe essa história, mas o que eu sei é que Deus, Ele está falando. Na nossa posição como filha, na nossa posição como mãe. E o que Jesus vai falar? Que é mais fácil converter um fariseu, um religioso, do que um pecador. Porque o pecador, ele sabe que ele precisa da graça. O religioso, para que eu preciso da graça? Que eu faço tudo certinho. Eu orei, jejuei, busquei, dei meu dízimo, check, check, check. Agora Jesus tem que fazer o que eu quero. E aí? E quando as estações mudam? Você viu a dança aqui? As estações e os tempos mudam. Vamos passear um pouquinho agora aqui sobre as estações. Quem aqui gosta mais do outono? Levanta a mão. Quem gosta mais do inverno? Aí, ó. Animada ali. Quem gosta mais da primavera? É nós, eu também. Quem gosta mais do verão? Você percebeu, pastor? Vai pra praia, né, pastor? Você percebeu que somos pessoas diferentes, que gostamos de coisas diferentes? E cada estação tem o seu valor. As estações, elas têm diversas funções, desde climáticas que interferem na terra, como um todo, além do plantio e da colheita. As estações também influenciam no comportamento. Você já prestou atenção? Que quando está aquele dia chuvoso, neblina, o que você quer fazer? Se encolher. Você quer coberta, um livro, ouvir alguma coisa, assistir um filme, alguma coisa. Você quer assim, ficar grudadinho. Verão, as pessoas querem o quê? Sair, passear, tomar sorvete, ir para a praia. Né? Não gosta de ficar dentro de casa no calor, dá um ciricutico, né? Então, as estações, elas afetam também o nosso estado de humor, afeta a nossa saúde. Muita gente passa mal no calor e muita gente adoece no frio por problemas respiratórios. Então, olha como as estações interferem na nossa vida. Falei aqui de comportamento, ou seja, parte emocional. Falei agora de doença, parte física. Então, as estações interferem na nossa vida. As estações também são usadas para organizar calendário. Passaram alguns meses, um novo ciclo, uma nova estação. Só que cada estação tem dia para começar e dia para acabar. Cada uma de nós está numa estação. Eu falei a estação que eu estou aqui, através do meu testemunho da minha família. E só fechando, e por causa da minha filha mais nova, que foi à igreja, que se batizou, o meu marido também, que estava ali um pouco distante, não de Deus, mas da igreja, porque ele foi ferido em algumas questões, ele também se conectou com Deus mais profundamente. Essa conexão com Deus mais profunda levou ele a essa mudança no corpo, que depois o Senhor me levou a eu me posicionar naquela braveza dele, tipo assim, não dá mais para eu, porque eu achava, gente, que era Deus me humilhando. Porque quando ia ter ministração, aí esse homem ficava bravo, falava, meu Deus, é o Satanás nele ali. Eu achava que era Deus usando meu marido para me humilhar, sem brincadeira. Até um dia que eu fui conversar com alguém e a pessoa falou assim, acho que você está precisando melhorar um pouco sua visão de Deus ainda. E eu, não, mas eu já vejo Deus como meu pai, que Ele me ama. E eu via e vejo, tenho convicção de que Deus é meu pai, que Ele me ama. Eu já achava que estava assim, tendo uma visão de Deus assim, uou. Mas eu ainda estava tendo um pouquinho, um aspecto distorcido, porque achar que Deus usava o meu marido para me humilhar. Se Cristo fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo que dá a vida, então ele não podia estar provando aquilo.
E aí eu falei, Senhor, eu não tenho mais recurso, eu já fiz tudo o que a tua palavra fala para fazer. Como uma mulher sábia, eu já me calei, eu já fiquei quieta, eu já engoli, eu faço isso, eu faço aquilo, o que as pastoras ensinam, o que todo mundo fala, tipo assim, eu não tenho mais recurso, eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu não queria me separar do meu marido de maneira alguma. Como que a gente ainda pensa assim, imagina, se eu ministro a palavra, como que eu vou fazer? Mas eu ia ficar debaixo de uma relação que vivia brigando, explodindo, agredindo, me culpando. E ele não via o que ele fazia. Ele não via o que ele fazia. E quando eu e nossas filhas falávamos para ele que ele estava nos magoando, nos ofendendo, sendo muito bruto, sendo muito agressivo nas palavras, é meu jeito, eu sou assim, eu não vou mudar. E eu falava, Senhor, só o Senhor pode fazer essa obra. Deve ter alguma coisa aí. Eu falei, meu Deus do céu, deve ter alguma coisa aí. Senhor, começa a trazer luz. Espírito Santo de Deus, o que está escondido atrás desse homem? Por que tanta raiva? Por que tanta ira? E o Espírito Santo me ensinou a me posicionar. Se posicionar é diferente de se rebelar. Preste atenção, são coisas diferentes. Rebeldia não vem do Senhor. Mas eu me posicionei e falei assim, amor, eu te amo. Eu tive uma conversa muito séria, falando o quanto eu o amava, o quanto ele era tudo na minha vida especial, isso e aquilo. Eu falei, só que você precisa buscar ajuda. Você precisa buscar ajuda, porque eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde que o nosso casamento vai caminhar diante de tudo que a gente está vivendo. Eu não aguento mais ser um saco de pancada emocional. Ah, porque você exagera isso aqui? Eu falei, eu preciso que você busque ajuda. Você vai ter que buscar ajuda. E ele foi buscar ajuda. Antes dele ir para o consultório, atendimento terapêutico, ele teve um sonho. Ele sonhou que ele entrava de cueca assim no consultório. Aí você pensa assim, nossa. Aí ele entendeu, eu tenho que ser vulnerável, eu tenho que me despir. Ele teve um bom entendimento. Foi um bom entendimento que ele teve. Porque um cara que não gostava, gente, marido de terapeuta, ele criticava. Ele detonava essa área da psicologia. Como assim? Eu sou bonzão. Não, tá tudo certo aqui comigo. Perdeu a mãe aos 7 anos de idade, perdeu o pai aos 17, filho de militar, você imagina a rigidez que era, brabo, grosso, estúpido, controlador, dominador, tipo... Eu lembro uma vez que eu fui numa igreja ministrar, e aí a pastora falou assim, nossa, mas seu marido é bravo, né? E outra, seu marido quer saber tudo, que hotel que você vai ficar, com quem, com não sei o quê, com isso, aquilo, tinha que passar a ficha, assim, ó. Não era só um zelo e um cuidado, tinha o zelo e o cuidado, mas tinha algo que era mais, que era, eu falei aqui na quinta-feira, né? O medo. Medo de me perder, o medo de eu fazer alguma coisa. E aí a terapeuta já sabia, quando ele contou o sonho para ela já sabia do que se tratava aquele sonho. Ela é cristã, ela é afinada com o Senhor, tem uma mulher de oração aqui em casa que orou por muitos anos por essa cura emocional dele, e ela só foi 3 meses depois de terapia, numa sessão. Uma memória vem. Um homem de 48 anos de idade, que falava, não choro. Homem não chora, filho de militar, bruto, bate na mesa, eu que mando. Se lembrou que foi estuprado aos 9 anos de idade. Numa brincadeira de crianças, um jogo, quem perdia o jogo tinha que pagar um castigo. E numa casa, no fundo de uma casa, tinha um homem com um órgão pronto para ferir a parte traseira daquele menino. A raiva era disso. E aí o gatilho era, amor, você me ajuda aqui? Não estou afim, não quero. Por quê? Ele foi levado, obrigado a fazer o que ele não queria. E aí depois, tudo o que falava, que era, o inconsciente dele entendia como obrigado a fazer, não me manda fazer porque eu não faço. Aí vinha a rebeldia, a ira, porque daquele menino que estava preso lá naquela história, que ele Gente, eu falo sobre abuso há 13 anos. E nunca foi liberada essa memória.
através do que eu falava, porque para ele precisou ser num contexto terapêutico. Outras tantas pessoas falam, Roberta, além dos seus livros, eu lembrei de abusos que eu não sabia que eu tinha vivido, ministrações, o que eu mais ouço. Só que com ele, não fui eu. Mas eu estava lá. Senhor, cura esse homem, liberta esse homem. E deixa eu te falar, ele é outro. Ele é outro homem. Tipo assim, eu demorei muito mais para mudar e melhorar do que esse homem. Dá até raiva. Dá até raiva. Em 7 meses esse homem já mudou assim, que tipo assim, a obra do Espírito foi tão grande. Eu me lembro no dia que eu estava num evento, no final do ano passado, em novembro, chorando, clamando ao Senhor a misericórdia para transformar esse homem, porque o meu casamento realmente estava por um fio, eu não estava aguentando mais. E Deus usou a vida de uma profeta e falou assim, eu estou erguendo as paredes da sua casa e colocando o telhado, vai ser tudo junto, assim, erguendo parede e colocando telhado de tão rápida que vai ser essa obra. E ela pregou, sabe sobre que parábola? Aquela do vinhateiro, que tem a árvore, que o dono quer arrancar a árvore e jogar fora, e chega lá o jardineiro e fala assim, não, deixa eu adubar, deixa eu mexer. É como se Deus falasse assim para mim, você desistiu dele, mas eu não desisti. Você pode ter desistido do seu marido e dos seus filhos, mas o Senhor não desistiu. Ele não tinha desistido do meu marido, e ele faz uma obra, gente, o meu marido ajuda. Ele é muito mais generoso do que eu. Ah, a igreja está precisando disso, ele não tem dinheiro, ele vai lá e ajuda, é o jeito dele fazer, é o jeito dele servir. O Senhor faz, mas é na estação certa. Como a mulher do fluxo de sangue, eu sangrei 12 anos. Porque antes eu estava bichenta também. Então, é igual, né? Ele era ruim, eu também era ruim. Só que aí eu comecei o meu processo de cura. E aí foi 12 anos sofrendo, buscando a cura naquele homem, como a mulher do fluxo de sangue. E na estação certa, o Senhor fez. E quando Ele faz, ninguém pode resistir ao braço forte do Senhor. Ninguém pode resistir. Não desista. Continue crendo. Mas você precisa fazer a sua parte. Eu fiz a minha. Você entendeu aqui? Eu cheguei ao ponto que, tipo assim, não sou perfeita, tá? Mas assim, tipo, não tem mais realmente o que eu fazer. É para se calar, eu me calei. É para ser a submissa, assim. É para não tomar a frente, eu não tomei. É para não... Então faz a sua parte. Não adianta você exigir do seu marido algo que você ainda não trilhou. Então, eu não sei qual estação você está. Mas aqui nós estamos com pessoas em diversas estações. E nós vamos entrar numa nova estação. E talvez não vai ser todo mundo que vai entrar na mesma estação. Porque nós estamos no Brasil. E agora a gente está no inverno. Mas quem está nos Estados Unidos ou na Europa, uma amiga foi para Portugal. Falou, Roberta, ela está 40 graus. Pensa no lugar quente que está Portugal agora. Extremos. Então, a sua amiga pode estar no verão. E você vê ela lá postando, fui para a Disney, fui para a Europa, ela está no verão. E você está num rigoroso inverno. Tudo seco, tudo frio, tudo difícil, tudo... Viva a sua estação. Eclesiastes 3, a partir do versículo 1, vai dizer que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E lá vai falar o quê? Tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para cantar, tempo para lamentar, tempo para trazer para perto, tempo para afastar. Vai ler lá. Tempo de derrubar, tempo de construir. Vários tempos. Busque discernir no Espírito qual é o seu tempo, qual é a sua estação. A primavera vem depois do inverno. Olha que interessante. É bem depois das nossas piores dores que começa a florescer algo bonito. Eu falei aqui na quinta-feira sobre maturidade emocional. E é depois de um processo de prensa que nós amadurecemos. Emocionalmente falando, financeiramente falando. São através das dores.
Feche seus olhos, por favor. O pessoal do louvor quiser subir. Oh, Espírito Santo. Obrigada, Deus, porque o Senhor, ó Deus, nos ensina, Pai. De uma maneira que às vezes nos confronta, de uma maneira que às vezes nos incomoda. Mas esse incômodo, Senhor, que muitas vezes é até um aspecto religioso, nos impede, Senhor, de ver, às vezes, os erros que nós estamos cometendo dentro do nosso lar. E agora, o Espírito Santo fala ao meu coração muito claro que é um tempo de se arrepender. Eu não preciso me arrepender. Religiosos. Arrependimento é mudança de mente. Talvez você vinha achando que você estava fazendo tudo certo na sua casa. E hoje o Senhor falou algumas coisas ao seu coração aqui sobre alguns ajustes. Senhor, nós queremos nos arrepender, Pai, primeiro, por muitas vezes nós acharmos que o que nós pensamos ser o certo é de fato o certo. Nos perdoa porque muitas vezes nós replicamos aquilo que nós acreditamos, ó Deus, que foi o que nós aprendemos, e deixamos de consultar o Senhor. Ou quando temos uma percepção no nosso coração, nós negligenciamos, nós não levamos aquilo a sério porque nós achamos aquilo absurdo. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes duvidamos da maneira como o Senhor quer nos conduzir. Queremos ter o controle. Queremos conduzir a nossa maneira. Queremos conduzir a maneira que nós acreditamos ser o melhor, ser o mais certo. E esquecemos de consultar o Senhor. Nos perdoa, Pai, porque nós geramos feridas, ó Deus, nos nossos filhos. Sim, tentando acertar, Pai, mas daqui para frente, Senhor, nós queremos ter muito mais consciência, discernimento, clareza para lidar com os nossos filhos. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes não conseguimos enxergar os nossos filhos como eles são. Nós vemos apenas o que eles fazem de errado. Nós enxergamos eles apenas através dos erros e dos pecados que eles cometem. Senhor, assim como o Senhor teve misericórdia de nós, assim como o Senhor nos trouxe para perto quando nós estávamos tão sujas, quando nós estávamos, ó Deus, com os nossos pés atolados na lama do pecado. E às vezes não era um pecado mundano, mas um pecado da fofoca, da inveja, da cobiça, da mentira, da passividade, da preguiça espiritual, ou de lugares que o Senhor nos tirou de pensamentos obscuros que tínhamos. O Senhor não nos afastou, o Senhor nos trouxe para perto. Pai, nos ajuda a trazer para perto quem precisa, Senhor, para que a gente possa colher numa próxima estação os frutos, ó Deus, dessa mudança de comportamento dentro do nosso lar. Todas nós desejamos ver, ó Pai, o nosso cônjuge, os nossos filhos amando ao Senhor, servindo ao Senhor. Mas nós sabemos que essa obra é pelo Teu Espírito. E nos perdoa se muitas vezes nos enfiamos à frente de Ti, atrapalhando, Senhor, o Teu agir. Senhor, nos dá as sementes certas. Qual é a estação que nós estamos? Qual é a estação, Pai, que cada uma das Tuas filhas está ou vai entrar? Talvez você vai sair dessa conferência achando que você vai entrar na estação da primavera.
E você está animada pela porção que você recebeu aqui nesses dias. E quando você chegar em casa, a verdade é que para algumas pessoas a nova estação vai ser o inverno. E aí você pensa, ai, não adiantou nada ir lá naquela conferência, parece que tudo piorou. Não, é porque no seu caso, a próxima estação que você precisa viver é o inverno. É se recolher mais. O que acontece no inverno? A gente se recolhe mais, a gente fica mais quietinha, a gente fica mais grudadinha conosco mesmo. E talvez você precise viver essa fase do inverno lá no seu secreto. Um tempo de menos social e mais vida com o Pai. Que a sua agenda seja mais ocupada por esse lugar secreto, por esse lugar íntimo, por esse tempo de separação. Talvez você já esteja caminhando num processo de cura há tantos anos. E eis que o Senhor fala, filha, o inverno acabou. Para outras, de fato, chegou a primavera. As flores começam a brotar. Ah, que lindo! É o tempo de produção. Para outras, é o tempo do outono. Algumas folhas caem. Mesas estão sendo substituídas. Pessoas estão indo. Lugares estão sendo trocados. Trabalho, funções, ministérios. Talvez aquilo que você fazia até aqui, você não vai fazer mais isso. O Senhor vai mudar a tua função dentro da igreja. É uma nova estação. Essa folha vai cair. Mas também no outono é a estação que mais se vê frutos. As frutas que são colhidas no outono são saborosas. Frutos, frutos. E talvez para algumas outras pessoas é a estação do verão. Chega do choro, chega do lamento, chega desse lugar de só dor. Acabou, minha filha, você já revisitou a dor. Você já sentiu, você já perdoou, você já colocou na cruz de Cristo, você já ressignificou. Acabou, sai daí, sai daí. Não é mais lugar de você ficar aí. A estação tem dia para começar e dia para acabar. Você não pode forçadamente continuar numa estação quando Deus já mudou ela. Para algumas Deus fala, ó, eu estou colocando pantufa nos seus pés. Estou colocando um croques nos seus pés. Eu estou colocando um pijama em você. Porque para algumas Deus está falando, é estação de descanso. É estação de, eu não vou nem dizer de colheita, porque a colheita ainda é trabalho. Pensa aí sobre isso. Quando a gente imagina uma cena de colheita, a gente imagina as pessoas com aqueles cestos enormes. E há um esforço para a colheita. Ainda assim há um esforço. Deus está falando que para algumas pessoas é tempo de desfrutar da colheita. É uma estação ainda mais saborosa. É uma estação ainda mais prazerosa. Porque não tem nem o esforço. Porque você já fez o esforço. Você já fez o esforço semeando. Você já fez o esforço chorando, clamando, jejuando, buscando, se calando, renunciando, pagando preço. Preço emocional, preço espiritual, preço financeiro. E aí chegou a colheita, você também se esforçou para tirar aquela colheita ali quando estava pronta. E agora o Senhor fala, é tempo de descanso e de desfrutar. E para algumas pessoas isso é tão difícil. Mas escuta, deixa eu te dar um alerta aqui. Minha filha, se é com você essa estação, você trate de aproveitar, porque ela é cíclica, lembra? Em algum momento de novo você vai viver uma situação que talvez seja um outro inverno na sua vida, um outro outono, uma outra primavera, porque é cíclico a nossa vida, ela não é estável. Então desfruta. Se a sua estação é de desfrutar, desfruta com alegria no coração. Pai, eu oro aqui, Senhor, por todas
as tuas filhas e filhos que aqui estão. E eu oro para que o Senhor entregue a tua porção, Pai, para cada um. As sementes necessárias para cada estação que cada uma de nós estamos vivendo. Que possamos ter esse discernimento e continuar esse plantio que glorifique e exalte o teu nome para todo sempre. Amém e amém. O louvor vai adorar aqui com vocês e deixa o Senhor continuar ministrando no seu coração. Nesse dia, glória a Deus, aleluia. Amanhã nós continuamos a nossa conferência na celebração das 9h30, às 17 horas, às 19h30. Alguém me perguntou se amanhã é só para mulheres. Não, amanhã é culto da família. Traga mais alguém para beber dessa água, amém? Eu quero agradecer mais uma vez pela presença de todas vocês. Obrigada por tudo que nós vivemos, pastora Roberta, por todas que passaram por aqui. Eu creio que cada uma recebeu a sua porção. Nós vivemos realmente, dias incríveis e amanhã tem mais. Amém? Coloque sua mão com posição de receber. Que o amor do Pai, a graça e a doce presença do Espírito Santo de Deus acompanhe, Pai, a cada mulher, cada família. Leve a presença de Deus para sua casa. Leve a presença e leve tudo aquilo que você aprendeu nesses dias, para nós vivermos mais uma vez o sobrenatural de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Glória a Deus. Lembrando que a nossa cantina está funcionando. Para quem também querer, lá atrás os livros da pastora Roberta estão disponíveis. Amém? O amor que nos alcança todo dia, o amor que alcançou a minha casa. A pastora Roberta vai estar assinando os livros para quem queria a assinatura, amém?